Bom dia, gente. Bom dia, professor. Ó, Matheus, beleza? Beleza. Certo. Ó, claro, de óculos. Oi? Ah, certo, gente. Agora mais um pouquinho. O pessoal vai entrando na sala. Lembrando que agora o Marcos que vai fazer as chamadas, tá, gente? Então, logo mais ele deve aparecer. Acompanha a nossa aula ainda. E ela foge, vem para completar e ele foge. Mas ela não vai embora, né? Não, ela vai mexer com o cachorro na rua. Só. Deixa ela aí, a vez que ela foi apanhar, ela vai. Rapidinho, tá, Alisson? Depois você pode voltar ao áudio aí. Gente, nós vamos fazer a aula de hoje. E aí, na próxima aula, eu já vou entrar com os TCs na, beleza, naquele modo que eu tinha comentado com vocês, que é através do aplicativo da Astrocoder, tá? Então, nós seguimos ainda essa aula e a próxima, para fechar o capítulo, certo? E aí, fechando o capítulo, a gente já começa a utilizar aquele Não, recurso que eu tinha comentado, tá? Para a aula de hoje, nós vamos ver o capítulo. professor, como é o nome do aplicativo? Ah, tá, vamos lá. Ó, o aplicativo nós vamos utilizar para os TCs. Aplicativo, vou até colocar aplicativo para os TCs. Os TCs. Club Maker, tá? Certo? E para as aulas, nós vamos utilizar um recurso. Bom dia, Da minha... professor. Pois não. Pode falar, Pedro. Ah, você deu oi só? Então, para as aulas, a gente vai usar um recurso da ViaMaker. É um site, na verdade, né? Chamado Astrocoder. Astrocoder, certo? Então, quando a gente começar a utilizar esse Astrocoder, a gente meio que vai deixar um pouquinho de lado as apostilas, né? A gente vai voltaremos a utilizá-las quando nós voltamos para o presencial, mas pelo menos nessa fase aí, espero que final da pandemia, né? Nós vamos utilizar esse site e para os TCs provavelmente vai ficar direto, tá? Provavelmente até o final do ano nós vamos manter os TCs pelo aplicativo. Outras turmas perguntaram o que a gente faz com relação ao TC se, por exemplo, vocês não tiverem os materiais necessários para poder fazer a tarefa que está solicitando lá no TC, certo? Solicitando, no caso, no desafio da semana. Vocês vão fazer os desafios semanais que tem no aplicativo, tá? Se caso eles solicitarem alguma coisa que vocês, algum recurso que vocês não têm para poder fazer, Clara, presta atenção, tá? Se eles solicitarem alguma coisa, algum recurso que vocês não têm para vocês fazerem a atividade da semana, vocês podem, digamos que, adaptar fazendo algum tipo de desenho que represente o projeto, tá? Ou tenta adaptar algum outro tipo de material que substitua aquilo que eles estão pedindo, tá? Mas a ideia é que vocês postem semana a semana aquele desafio da semana que está no próprio aplicativo. Tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia, Matheus. Tudo bom? Tudo e você? Tudo bem, gente, com relação a essa parte aqui dos TCs e a mudança da aula? Então, novamente, né? Teremos a aula de hoje, a próxima, aí a próxima a gente acho que fecha a apostila, se eu não me engano, fecha a apostila atual. Aí a gente fechando essa apostila, a gente fica nessa parte do Astrocoder e do Club Maker, tá? Club Maker a gente
vai manter mais tempo, né? Mas o Astrocoder a gente vai usar nesse período de pandemia, certo? Gente, hoje nós vamos ver o capítulo centrífuga, tá? Página 27. Pode separar o material de vocês já? Capítulo. Oi? Qual que é o nome da apostila? Então, nome, a capa, não sei, gente. Se alguém achar e confirmar, eu sei que é o capítulo centrífuga, página 27. É a mesma que nós utilizamos a aula passada, a apostila, né? Aí a página que muda só. Se alguém achar, já mostra na tela para os demais poderem acompanhar. É a estação espacial. É, eu acho que é esse mesmo, estação espacial. Aí pode mostrar a capa aí para os colegas verem, página 27, tá? Eu acho, você não. Gente, só por curiosidade, dessa turma tinha alguém que tinha que fazer substitutiva minha? Ou todos fizeram na data? Acho que todos fizeram, né? Acho que foi a turma completa que fez. Pedro Vitor, pode começar a leitura na página 27 da apostila? Peraí, professor, que eu tô procurando na apostila aí. É, a gente te aguarda. Página 27, professor? Isso, 27. Começa com o quadro cinza, que é uma pergunta. Tá. Como você acha que se dá o treinamento realizado por astronautas? Descreva abaixo sua opinião. Certo. Aí vocês podem fazer isso daí um momento à parte, tá? Pode continuar. Peraí. Ao passar pelo processo seletivo, os astronautas começam os treinamentos que possuem duração mínima de 2 anos. Os primeiros testes colocam os ASCAN, candidato a astronauta inglês, em situações rigorosas, como nadar 3 vezes uma piscina de 25 metros sem parar e, após sair da água, refazer o trajeto com o traje espacial e tênis. Além de treinamentos específicos para trabalhar com o software e com os equipamentos de uma nave espacial. Outro treinamento muito interessante realizado pelos astronautas são as simulações de microgravidade. Eles são treinados em sala com equipamentos específicos para situações que ocorrem fora da atmosfera terrestre. Assim, quando eles realizarem suas missões, já possuirão uma ideia prévia de como será a experiência no espaço. Continua? Não, tá perfeito, Pedro. Até leu bastante. Mas tá ótimo. Então, gente, olha só. O tema da aula de hoje, justamente, a gente tentar discutir um pouquinho sobre o que vocês pensam, o que vocês sabem em relação à preparação dos astronautas, né? De filme ou de leitura, vocês já viram alguma coisa sobre como que os astronautas se preparam, o que eles têm que fazer para poder ter uma chance, de repente, participar de alguma missão espacial?
Lígia, você pode só dar um mudo rapidinho? Aí a gente retorna com o áudio quando você for fazer uma pergunta ou responder uma pergunta. Obrigado. Certo? Então, tá falando sobre o preparo, né, dos astronautas. Ó, tem um filme que é bom para vocês verem, que fala bem dessa parte. Acho que é O Primeiro Homem, com acho que o Ryan Gosling. É recente, saiu acho que ano passado. Fala sobre Neil Armstrong, né? E aí ele mostra mais ou menos como é que foram as primeiras tentativas na parte de missão espacial, né? Então, nas missões Apollo lá, mostra direitinho como é que foram os primeiros testes, né? O que que eles tinham que fazer para poder, mais ou menos, preparar o, o aspecto biológico, fisiológico daquelas pessoas que iam para o espaço, né? E aí tinha vários, digamos que, aparelhos para você simular condições que mudam, né, a sua fisiologia no espaço, né? Então, uma das máquinas parecia como se fosse, sei lá, um aparelho de parque de diversão, né? A pessoa ficava sentada, aí ele ia girava toda a estrutura e girava, digamos que a cadeira que a pessoa estava sentada, né? Isso para simular, digamos que os vários movimentos que o foguete faz quando ele é lançado, né? E aí a pessoa ficava totalmente desorientada depois de um tempo, né? O corpo humano ele consegue aguentar determinada, digamos que pressão exercida nele, né? E aí a maioria desmaiava com poucos segundos, né? E a ideia é as pessoas, os astronautas estarem preparados para esse tipo de condição, né? Outro filme interessante que mostra também, digamos que o que o preparo do astronauta é, o ajuda, né, numa missão espacial, pelo menos você ter uma noção do que poderia acontecer, é o Perdido em Marte, com Matt Damon também. Perdido em Marte, até colocar no chat os dois filmes. Perdido em Marte e o outro filme é Primeiro Homem. Acho que é, acho que é Primeiro Homem, certo? Esse Perdido em Marte, então o Matt Damon ele faz parte de uma equipe que está fazendo uma pesquisa, uma exploração em Marte, né? E aí lá em Marte eles estão coletando amostras, né? Amostras de solo, amostras de temperatura, condições geológicas, né? E climáticas. E aí no final de uma amostra começa uma tempestade muito forte que faz o grupo de astronautas ir embora, né? Só que nessa deles terem que correr para ir embora por causa dessa tempestade, um fica para trás. E esse que fica para trás, ele tem assim recursos limitadíssimos, e aí ele tem que usar o treinamento dele para poder pensar em várias formas de resolver os problemas, e surgem vários, né? Que ele teria que ah, lidar, né, nessa situação. Então, por exemplo, você tem uma grande variação de temperatura, né, um planeta com grande variação de temperatura. Você tem um planeta que a composição dos gases da atmosfera é muito, digamos que inóspita, tá? Então, ele não poderia respirar diretamente o ar daquele planeta, certo? A pressão, então sem o traje, por exemplo, ou sem estar dentro de um local despressurizado, né? Ele ia sofrer uma pressão diferente do que ele sofre na Terra, né? Que nós sofremos na Terra. Então são vários detalhezinhos que eles têm que fazer um treinamento específico para poder lidar com situações mais ou menos próximas disso, tá? E essa primeira que eu tinha falado, né, do filme O Primeiro Homem, da máquina que fica fazendo um movimento lá, uma das máquinas que eles simulam até hoje é uma máquina que dá uma sensação
gera, ele fica girando e dá uma sensação de que você está mais pesado, vamos dizer assim. Essa máquina tenta recriar condições de gravidade, tá? E mais ou menos isso que eles fazem no espaço. No espaço você não tem a gravidade, então você tem que achar uma forma de recriar essa gravidade, né? A gravidade ela é útil em vários sentidos, né? Tanto na parte da parte biológica, né? A circulação ela muda, a circulação sanguínea ela muda quando você tem uma condição de não gravidade, né? Muda a questão de pressão interna, né? Dos vasos sanguíneos, né? Muda, por exemplo, a questão até mesmo a atrofiação dos grupos musculares, né? Então você tem a não gravidade faz que você não consiga ter o movimento apropriado dos músculos, eles começam a atrofiar. Por isso que quando eles estão no espaço, né, você vê muito assim, se você já viu alguma imagem de filme ou mesmo de reportagem, eles vira e mexe, eles estão fazendo algum exercício, né? Eles têm lá esteira rolante ou qualquer coisa que simule algum exercício, eles têm que estar constantemente trabalhando os grupos musculares para não atrofiar, tá? Justamente pela falta de gravidade. Certo? Então, ainda na página 28, temos um quadro cinza. Alguém pode ler para a gente completar essa parte inicial? Eu posso. Quadro cinza da página 28. Tá. Uma fase muito conhecida desse processo de preparação dos astronautas e também dos pilotos de avião e militares é a centrífuga. Ela é parecida com uma cabine de pilotagem de avião, e seu movimento começa lento até que atinge uma velocidade máxima, podendo assim simular a força da gravidade no corpo humano em altitudes maiores, como, por exemplo, no espaço. Perfeito, obrigado. Certo? Então, temática da aula de hoje, assim, o contexto, né, do projeto da aula de hoje está dentro dessa ideia, tá? A construção, se vocês tivessem à disposição, né? Essa daqui, vou compartilhar com vocês rapidinho e a gente já vai para as questões do projeto. Certo? Então, se vocês tivessem à disposição, né, para poder recriar, aqui vocês podem reparar que esse ponto aqui é digamos que um ponto, a gente chama de ponto pivô, né? É um ponto que ele está disponível para poder fazer o giro, certo? E aqui ele vai simular uma centrífuga, tá? No sentido de que nós temos um sensor de giro para poder captar essa variação aqui, esse movimento, característica desse movimento. Aqui tem um sisteminha de engrenagens, então à medida que o motor médio gira, ele gira esse sisteminha de engrenagens que gira essa rodinha, certo? Então a gente pode controlar o movimento a partir do motor médio, certo? Todos conseguiram visualizar assim o que tem presente aqui nessa construção? A ideia também está razoavelmente clara? Perfeito, gente. Então vamos para as questões. Luiz Fernando, você poderia ler a questão 1 para gente? Luiz? Será que ele está conseguindo ouvir? Luiz, está conseguindo ouvir? Ou o microfone que não está funcionando?
Nada que eles estão falando. Pode ler, João, se você puder. Oi, professor, desculpa, eu não tava ouvindo. Você pode ler a questão 1? Tá bom. Página 29. Peraí. Ah, professor, eu tô sem apostila agora, perdi ela. Realmente não Certo. tem ela. Você fala pra falar que não pode nem apostila. Mas se quiser eu pego, mas eu acho que vou demorar. Se você puder falar pra alguém dele, eu pego e depois eu leio o outro, pode ser? Pode ser? Já volto, já. Professor, quer que eu leia? Isso, por gentileza. Lê a de cima ou só lê a questão, lê o negócio em cima ou só lê a questão 1? Pode ser o item de cima primeiro e depois vai para a questão 1. Tá. Siga o passo a passo na plataforma digital para a construção do protótipo. Aproveita para verificar o funcionamento da centrífuga e realize os desafios abaixo. Reproduza a programação abaixo e descreva seu funcionamento. Certo. Vou colocar a programação aqui para vocês. Já tem que fazer umas adaptações, mas vale a ideia, tá? A gente consegue pensar em algo que represente bem isso daí. Certo? Então, o que ele está falando? Ele está falando basicamente de uma repetição do motor médio, tá? Então, o motor médio ligado na potência máxima, certo? E aí, isso faria girar aquela construção. Lembrando que aquela construção, ela ficava girando de acordo com o motor médio, né? Tudo bem? Nesse caso aqui, pra gente, o que faz girar é o motor grande, tá? É digamos que a construção que nós temos disponível. Deixa eu guardar isso aqui. Certo? Para esse caso, gente, então, se a gente quisesse fazer o movimento aqui, o que a gente ia precisar é substituir essa parte por essa daqui, certo? A gente deixando ligado também, pode deixar na potência máxima. Se a gente quiser simular um giro, a gente tem que fazer essa direção, ela mudar, né? Não sendo reto já é o suficiente, mas o 100 ele vai ficar girando em círculos aqui, certo? Então, se a gente executar aqui, lembrando, né, construções diferentes, né, mas a ideia de girar a estrutura, né, só pensando nisso por enquanto, ficaria dessa forma, tá? Então, justamente por eu ter colocado no 100, ele não faz uma curva muito aberta, tá? Ele fica girando no próprio eixo e aí ele fica mais ou menos no mesmo lugar, tá? Só que em círculos, potência máxima aí. Tudo bem? Então, se a gente fosse fazer a comparação, é como se a gente estivesse lá, né? A gente tivesse aqui, né? Aqui está a estrutura e a estrutura, aqui está o bloco EV3, certo? E a centrífuga, ela fica girando assim no próprio eixo. Tudo bem? Diferença aqui que a gente não tem essa construção prontinha, né? Então, ao invés de a gente usar a construção prontinha, nós utilizamos o próprio carrinho que nós temos aqui já feito para simular a ideia, tá? Até aí tudo bem, né? Acho que não tem muito segredo. Na questão 2, ele diz o seguinte: a centrífuga inicia seu funcionamento em velocidade baixa e acelera rapidamente até a máxima. Agora, realize a programação para que a centrífuga aumente sua velocidade gradualmente. Quais blocos foram adicionados? Certo, agora, gente, eu vou precisar da ajuda de vocês. Que blocos que nós temos que adicionar aqui para fazer ele girar da mesma forma, só que ele vai girar aumentando a velocidade. Então,
a gente vai ter que modificar essa parte. Como será que a gente consegue acumular valores aqui para fazer aumentar essa velocidade? Alguém tem algum palpite? Professor, é possível que você mude as configurações do bloco, por exemplo, e coloque para que ele vá aumentando gradativamente? Sim. Ó, aqui a velocidade ele é dado por esse parâmetro aqui, né? Aqui tá 100, né? Mas a gente pensa assim, poxa, 100 ele é fixo, né? Se eu colocar qualquer valor aqui, ele vai estar fixo. Então, qualquer número que eu colocar aqui manualmente, né? Ele vai estar sempre aquele valor, não vai ficar mudando. Para ele mudar, de alguma forma, eu vou ter que levar aquele fiozinho de dados para cá, né? Então, quando eu levo o fio de dados para cá, eu tô, digamos que, retirando esses números que estão mudando em outro lugar e colocando aqui. Então, em outro lugar, a gente tem que ficar mudando os números, tá? Se a gente está guardando algum valor, aonde que a gente costuma guardar valores? Em blocos de programação. O que vocês acham? É um bloco que a gente pode guardar valores, pode guardar caracteres. É como se fosse, digamos que uma gaveta que é, armazena esse tipo de informação. Pode ser números, pode ser letras. Nenhum palpite? Bom, gente, nesse caso, como a gente tem que ficar alterando esse valor aqui, né? A gente só consegue fazer ele acelerar, né? Mudar, variar a velocidade, se a gente ficar alterando esse valor, né? Para a gente alterar esse valor, nós precisamos de um bloco variável, tá? Então, o bloco variável, a gente vai poder colocar um valor e a cada vez que ele faz um ciclo, a gente está alterando esse valor, tá? A gente pode alterar esse valor. Então, ele pode começar guardando o valor, digamos que zero, e a gente pode sempre estar apagando aquele valor e colocando um novo valor aqui nesse bloco, tá? Ele meio que tem essa capacidade de armazenamento, tá? Então a gente pode estar sempre atualizando os valores e os valores atualizados a gente leva aqui para velocidade, certo? Essa é a ideia, tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Vamos ver. Uma variável, ela vai armazenar o valor. A gente vai precisar de um bloco matemática para poder somar valores, né? Então, pensa assim, a gente começa com o valor zero, acrescenta um, aí o novo valor vai ser um. A gente começa com o valor um, acrescenta mais um, o novo valor serão 2, certo? Então, a gente sempre vai pegar os valores que estão anteriores e atualizar com uma operação matemática, tá? Aqui a gente começa lendo um valor numérico, tá? A gente pode chamar essa variável de, sei lá, de qualquer coisa. Chamar de um mesmo, tá? Então, a variável um ele vai começar lendo, certo? Quando você não declara, você não fala o que a variável está armazenando a princípio, se nós temos aqui um valor numérico, ele começa armazenando o valor zero, tá? E aí ele vai alterar a partir do zero. Se a gente já fala logo de cara, por exemplo, que a variável começa com 5, aí ela vai começar com 5 e você vai atualizar a variável a partir do valor 5, tá? Tudo depende do que você tem intenção de fazer, certo? Aqui, na verdade, a gente pode até colocar o nome velocidade, né? Ou aceleração. O que vocês acham? Vou colocar velocidade, né?
velocidade, certo? Então, a velocidade ela vai alterar à medida que ele fizer um ciclo. Para cada ciclo, ele vai fazer essa operação. Ele lê o valor que tinha, soma um e escreve um novo valor. Eu já cheguei a falar com vocês sobre a operação chamada contador em programação? Eu acho que não. Não, né? Então, gente, em programação, nós temos uma coisa chamada contadores, tá? O que que significa, o que que os contadores fazem? Em programação, os contadores, eles fazem literalmente isso que sugere, né? Eles ficam contando, né? Eles armazenam um valor e eles ficam contando, né? Tem várias formas de você contar, mas a princípio nós vamos fazer um contador aqui, né? É algo que vai ficar sempre contando de um em um, tá? Então, digamos que a variável velocidade ele começa com zero, né? Começou com zero, vai levar o zero aqui no A, o A vai somar com o B, né? E aí esse valor vai apagar aquele zero e escrever um novo valor. Então, o zero foi apagado para escrever o novo valor, que é zero mais um. Zero mais um é o mesmo, tá? Então, o novo valor da variável velocidade vai ser um. Aí, toda vez que ele repetir, ele vai somar. Ó, antes de fazer essa parte, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Já que eu não falei ainda sobre contadores, acho que vale a pena mostrar. Nós estamos com 7 minutos finais de aula, gente. A hora que for acabar a aula, vocês já se preparem para entrar na sala novamente, porque é uma aula dupla, tá? Então, nós vamos dar continuidade logo após o término aqui do contador o cronômetro da Zoom, certo? Professor, mas eu acho que agora é o nosso intervalo. Ah, é verdade, você tem um intervalo, né? Intervalo. Sim, Uhum. desconsiderem, tá? Desconsiderem. Depois do intervalo de vocês, a gente prossegue. É que eu tava com outra turma, esqueci que tinha Uhum. detalhe, certo? Tá, então antes de mostrar direto o computador, gente, observem isso daqui, ó. Primeiro eu explico, depois a gente vê aqui acontecendo, tá? Aí vocês observam no bloco V3 o que vai acontecer. Então, ó, eu vou colocar esse ciclo, ele vai ficar funcionando por 5 segundos. Então, em 5 segundos, essa variável velocidade, ela vai somar de um em um. Então, quanto vocês acham que o computador, aí o computador físico, né? O processador do computador consegue calcular somando de um em 5 segundos? Quem arrisca um palpite aí? Somando de um em um, quanto vocês acham que o computador consegue pensar aí? Consegue somar? Em 5 segundos. Eu acho. Qual que é o palpite? O que vocês acham? Depende. Tá rápido ou devagar? Ah, então, o computador é bem rápido. O computador não vai parar, ele vai fazer isso o tempo todo até dar 5 segundos. Será que ele consegue somar bem mais rápido que a gente? Acho que sim. Claro, certeza, né? Tem sombra de dúvida. Tá, ó, vou fazer com 1 segundo, só para você. Com 2 segundos. Não, com 1 segundo, vai, primeiro. Vamos ver quanto que ele consegue fazer somar em 1 segundo. Ah, eu vou colocar aqui depois um bloco espera, só pra gente conseguir ver o valor, tá? Aí quando a gente apertar o botão do bloco, ele vai fazer digamos que um novo programa, tá? Então, 1 segundo, vamos ver. Em 1 segundo, então, ele somou 2054.
Nossa, 2005. Rápido, né? De 1 em 1, hein? Ele foi de 1 em 1. Então, seu computador, ó, imagina, pensa agora no seu computador pessoal. Seu computador pessoal, para cada tarefa que ele faz, digamos, o vídeo que ele mostra, as imagens, tudo isso ele está calculando várias coisas, várias multiplicações, está fazendo um monte de coisa. É por isso que o computador às vezes trava. Ele trava por quê? Porque ele está fazendo esses cálculos e às vezes os cálculos não são tão simples como somar de 1 em 1, tá? E aí ele trava, certo? Porque ele tem que fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Imagina, né? Aí faz sentido ele travar, né? Agora vamos ver em 2 segundos. Quanto será que ele soma em 2 segundos? Ó, alterei aqui o ciclo, o ciclo está para tempo, tá? Então ele vai ficar girando aqui por 2 segundos. Vamos ver quanto que ele soma em 2 segundos? Ó, o primeiro foi 2054, né? Alguém tem algum palpite para 2 segundos? 4.000 e pouquinho. Parece que vai ser o dobro, né? Vamos ver se vai acontecer isso mesmo. Quatro Não. mil cento e vinte e quatro, né? Foi um pouquinho mais que o dobro, né? Foi. Será que ele vai sempre dobrando? Aí fica uma pergunta até curiosa, né? Acho que não. Ó, se a gente fizer para 3 segundos, então, ó, primeiro foi 2000 e pouco, né? Então, É. 2000 e pouco, 4000 e pouco. 2054. Dá para chutar algo lá para casa dos 6.000, né? Em 3 segundos. Se 6.500, ele. 300, 500. Ó, se a gente tiver mais ou menos conseguindo pegar o padrão aí de quão rápido o computador soma, vai estar lá para casa dos 6.000 e pouco, né? Sim. Então vamos somar aqui para ver. 3 segundos. 6.000 e pouco, né? Quanto você tinha falado, Ana? 6.300, 500. Aí, ó. Tá bem justinho aí o resultado, né? Certo? Então, Não, enxergo. Nossa, onde tá? certo, gente? Então dá Uhum. para notar com tranquilidade que o computador ele processa bem rápido as coisas, tá? Mas acho que o ponto disso tudo não era o quão rápido o computador funciona, tá? O ponto era para vocês observarem que isso daqui, ó, isso daqui serve para a gente tá, digamos que contabilizando somas, tá? Então a gente está contando de 1 em 1 e guardando nessa variável. Por isso que eu coloquei a variável aqui depois, porque depois que ele termina o ciclo, ele vai pegar o valor que acumulou, né? Digamos que ele foi contando de 1 em 1, né? Aí ele acumulou esse valor, tá guardado aqui, ó, nesse carinha aqui, variável velocidade, tá? Aí eu só coloquei para reproduzir no monitor, que é aqui no caso o bloco virtual do EV3, tá? Todo mundo conseguiu pegar o raciocínio? Sim. É. Agora a gente vai usar esse mesmo raciocínio para aumentar a velocidade, né? Já que ele consegue armazenar valores, a gente vai armazenar digamos que a velocidade que está aumentando, né? A gente vai fazer a mesma coisa para a velocidade. Mesmo raciocínio, certo? A única diferença é que aqui a gente tem que acrescentar o bloco aqui e indica a velocidade, modo ligado, e já vai acabar a aula, tá, gente? Então, se caso acabar antes, a gente continua após o intervalo, tá? Mas enquanto não acaba, eu vou complementando aqui. Ó, lembrando, a gente vai precisar de mais um bloco de ciclo. Ou não, a gente pode levar... Não, acho que é melhor mais um bloco de ciclo. Modo leitura, tá? Tem que ser a mesma variável, modo leitura, velocidade. E agora, o que vocês acham que a gente vai fazer?